debaixo da tua graça, da tua misericórdia, debaixo do teu amor, Pai. O Senhor nos trouxe nessa noite, o Senhor nos convocou, teu Espírito Santo nos inquietou para estar aqui, para ouvir a tua voz. Nós estamos aqui, Pai, todos aqueles que já entraram, que vão entrar, só virão porque o teu Espírito, Pai, chamou cada um para ouvir as tuas instruções. Por isso nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tão grande privilégio para ouvir a tua voz nessa noite. É esse privilégio, ó Deus, que o Senhor tem separado para todos, mas apenas aqueles que se abrem, que abrem o seu coração para ouvir a tua voz, está pronto para te ouvir, Pai, te servir. Pai amado, em nome de Jesus, derrama da tua graça, da tua unção sobre a vida da tua filha irmã Eunice, sobre todos que já entraram aqui também, que os ouvidos estejam atentos à ministração nessa noite, e possamos todos ser agraciados, cheios da tua graça, Deus, pela palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Obrigado, Deus, mais uma vez nós te louvamos, te bendizemos e te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. E a irmã Eunice está com a palavra. Paz do Senhor a todos. Mais uma vez aqui com todos vocês, para que possamos falar, refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre um casal muito especial do Novo Testamento, que eles são a própria demonstração de dois sendo uma só carne, que é Áquila e Priscila. Eu quero ler aqui em Atos 18, do versículo 1 ao 3, que nos diz: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Amém. Então, a história desse casal, ela enriquece muito a nossa vida, né? Traz muitos, como é que eu poderia dizer? Traz muitos aprendizados à nossa vida. Ela nos desafia a seguir o exemplo deles dois, né? O nome Áquila, ele significa águia, e o nome Priscila, ou em muitas versões bíblicas também chamada de Prisca, ela significa familiar de alguém venerável. Áquila, como a palavra do Senhor diz, era um judeu, né, natural de Ponto, uma província da Ásia Menor, né, do norte da atual Turquia. E não há muitas informações sobre a origem de Priscila, né? E ali eles se encontram numa grande adversidade, é assim que começa a serem citados na Bíblia, né? Eu queria primeiro fazer uma pergunta para cada um de nós, para a gente pensar. Será que nós temos confiado em Deus nas horas das adversidades? Ou será que nós cremos nas promessas, em tudo que Deus tem para nós, em tudo o que Ele já disse que vai cumprir? E na primeira adversidade, ou na primeira provação que nós passamos, um deserto, nós já vamos murmurar e vamos contestar a Deus. Porque assim aconteceu com Áquila e Priscila. Houve uma grande adversidade, né? O número de judeus convertidos em Roma começou a aumentar bastante. E ali o imperador Cláudio viu naquilo, com certeza, uma ameaça. E ele expulsou todos os judeus convertidos ou não, né? Expulsou a todos. E ali ficou aquele casal. Eu imagino, assim, a angústia, porque você tem sua vida toda já organizada e de repente você é expulso de um lugar, tem que sair ali às pressas
e tem que procurar um lugar. Você não tem para onde ir, você tem que achar um canto ligeiro, que ali você não poderia ficar, né? E ali aquele casal resolve ir para Corinto. E ali Corinto, uma cidade que acolhia todos os tipos de religiões, né? Todos os tipos de cultura. E como os cristãos naquela época já estavam sendo perseguidos, era um risco também ir para aquela cidade, porque Corinto era um lugar bastante idólatra, né? Adoravam a Afrodite, que é uma deusa que representava a patrona das prostitutas. Então, o peso espiritual daquela cidade deveria ser grandioso. E, além de tudo, você chegar ali sem conhecer ninguém e começar do zero. Mas em nenhum momento da Bíblia vai citar Áquila ou Priscila murmurando por o que estava acontecendo. Não. Eles chegaram e eles tiveram a coragem de enfrentar todo o sofrimento e a perseguição que estavam passando, trabalhavam, cooperavam na obra de Deus sem nunca murmurar, sem nunca dizer: Deus, o que é? A gente aceitou, nós cremos na tua palavra, nós cremos no Cristo ressurreto, nós cremos em todos os milagres que o Senhor, que Jesus trouxe, que mostrou, e nós estávamos tão no nosso conforto, na nossa vida, tão em paz, tão sem grandes aflições, e de repente acontece, tu permite, Senhor, que isso aconteça, nós somos teus servos. Em momento algum. Eles faziam tendas, né? Eles trabalhavam com tendas, e ali eles recomeçaram a vida. Será que nós, no lugar de Áquila e Priscila, claro, nós não temos essa vivência. Glória a Deus, nós ainda temos a plena liberdade de falar o evangelho, de pregar, de irmos aos nossos cultos, aos nossos templos, de evangelizar. Nós podemos trabalhar sem sermos contrariados por sermos cristãos, porque hoje eu vi uma postagem de indianos que tinham retirado o direito deles aos alimentos por eles não negarem a Jesus. E uns indianos, eu não sei qual cidade, enfim, mas dizia assim, apostava de que alguns indianos num certo local, por não rejeitarem, não dizer que não aceitavam a Jesus, mas sim por confirmar o seu amor por Cristo, a sua fé, eles tinham sido retirados do direito aos alimentos. Mas eles continuam cumprindo e seguindo a Cristo. Será que nós somos esses? Estamos preparados para um evento desse? Para sermos expulsos de um lugar e não negar a Jesus? Mantemos a nossa fé, mesmo na hora da angústia. Será que se nós vivêssemos num lugar como a Índia, como a China, com tantos lugares onde a igreja é perseguida, será que nós íamos nos manter firmes na nossa fé, nas adversidades, sabendo que é muito bom dizer, eu confio em Deus, eu entrego minha vida e descanso no Senhor. Mas quando tudo está bem, e quando tudo vai mal, e quando as coisas não acontecem como a gente queria, e quando a gente pensa, faz planos, mas não são os planos, que não era aquilo que Deus quer para a gente, porque Deus prepara coisas infinitamente melhores para a nossa vida, mas às vezes a nossa vista, a nossa fé é pelo que vemos, e aí nós deixamos de acreditar que aquele Deus é o Deus que provê, independente da situação. Tudo tem um propósito e tudo está no controle do Senhor. Que tipos de servos também nós temos sido?
Áquila e Priscila, eles conheciam a palavra de Jesus e colocavam em prática seus conhecimentos. Faziam discípulos. Eles conheceram, tiveram aquele encontro com Paulo e ali, como eles tinham o mesmo ofício, passaram a trabalhar juntos e acredito que Paulo passou a discipular e aumentar mais o conhecimento daquele casal. E eles conheceram e cada dia mais a fé era tanta na vida deles que eles passaram a disciplinar outros. Áquila e Priscila, eles não tinham cargos, eles não tinham sido consagrados a nada, mas eles tinham entendido o ide do Senhor. Eles tinham entendido que eles, assim como eles foram alcançados pela graça de Cristo, eles precisavam alcançar outras pessoas. E será que nós estamos também fazendo isso? Será que nós estamos sendo esta igreja que deixamos de querer aparecer, deixamos de querer títulos, porque o mais importante é levar a palavra do Senhor a outras pessoas, ou nós estamos mais preocupados e o que é que a gente vai ganhar? Onde a gente vai ser colocado na igreja? Quem vai nos ver? Será que vamos ser vistos? Ou se a palavra do Senhor está em primeiro lugar na nossa vida? Porque na vida desse casal, a palavra do Senhor estava em primeiro lugar, né? Fizeram da sua casa uma igreja, onde eles falavam de Jesus, acolhiam cristãos perseguidos espiritualmente, acolhiam com alojamento, e até com comida, né? Escondia aqueles que estavam sendo perseguidos, não procuravam cargos, né? Não queriam reconhecimento, eles queriam levar adiante aquele Cristo que morreu numa cruz, derramou o seu sangue por mim e por você. Eles chegaram a ser discipuladores de Apolo, né? Imagina. No versículo 26 diz: logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila, ele está falando de Apolo, né? Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo tinha aceitado a Cristo, era um exímio, era um judeu que tinha se convertido, um pregador eloquente. Apolo tinha um grande conhecimento, mas Apolo só conhecia o batismo de João, não conhecia o batismo com o Espírito Santo. E ali eles terminaram de ouvir Apolo pregar e o chamaram. Olha só que coisa. Então, até a ética e tudo de não advertir aquele pregador na frente das demais pessoas, mas chamaram e foram ensinar a Apolo, grande pregador, né? Porque tem uma parte da passagem da Bíblia que Paulo diz: uns dizem que são discípulos de Apolo, outros de Pedro, outros são meus, outros de Cristo. Então, Apolo era um pregador conhecido, mas faltava uma parte que ele não conhecia, que era o derramar do Espírito Santo sobre a vida de cada um que aceita a Cristo, né? E ali eles foram explicar a Apolo. Eles tinham uma humildade como ninguém tivera, né? E assim a gente vê que Paulo, sempre que podia, passava pela casa deles, passava pela igreja que ali se encontrava e tinha um grande carinho por aquele casal. Eles viajaram com Paulo acho que na terceira viagem missionária de Paulo, e correndo até o risco, mas o que fervia dentro daquele casal era a palavra do Senhor. Será que nós estamos sendo esses servos
que, independente do que o mundo disser da gente, independente da zombaria, independente de nos chamarmos do que for, passou por uma lavagem cerebral, nós não estamos nem aí, nós estamos pregando a palavra a tempo e fora de tempo, ou nós estamos nos escondendo, ou nós estamos dizendo, não, isso é coisa para o pastor. Não, eu não tenho esse chamado. Esse chamado foi para todos. E não é um favor. Jesus fala como uma obrigação. É uma ordem, ide. E Áquila e Priscila foi um casal que entendeu verdadeiramente o que aquelas palavras queriam dizer. E esse amor por almas cresceu grandemente no coração daquele casal, a ponto deles abraçarem a igreja dentro da sua casa. Há 3 lições que nós podemos aprender com Priscila e com Áquila. A primeira, como casal, é sofrer juntos. Sofreram a perseguição em Roma, sofreram na viagem com Apolo a ponto de correr o risco de perder a própria vida, sofreram com mais perseguições, mas nunca deixaram de cumprir a missão de falar de Cristo, de discipular, de serem discipulados também, e sempre juntos. Toda vez que nós lemos sobre Apolo e Priscila, nós vamos ver que tudo era em conjunto. Tudo era em conjunto. Porque todas as dificuldades, elas podem ser vencidas através do amor. A segunda lição é trabalhavam juntos. Eles tinham o mesmo ofício, né? Eles trabalhavam juntos, faziam tendas, e isso uniam ainda mais os dois, né? Além de pregar juntos, trabalhavam juntos no mesmo ofício. E mesmo que você que o casal não tenha o mesmo ofício, não seja a mesma profissão, mas precisam ter o mesmo propósito diante de Deus. Precisam entender que estão juntos, que Deus juntou, Deus junta homem e mulher, Deus junta propósito. Deus não está procurando alguém para você que tem as mesmas características. Não, ele quer aquela pessoa que tem a mesma missão, o mesmo compromisso, o mesmo propósito, para que ele possa usar em conjunto o casal. E assim eram os dois. Eles tinham entendido a palavra submissão a Deus. E submissão quer dizer estar sob uma missão. E assim estavam aquele casal, sob uma missão. A missão de levar a palavra do Senhor. Mesmo sem ser necessário que tenhamos a mesma profissão, mas o casal precisa entender que tem o mesmo propósito. Precisam ter o mesmo propósito diante de Deus. E serviam a Deus juntos, né? Receberam a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo e tornaram-se servos de Cristo. Suas vidas estavam intensamente, né, ligadas à caminhada com Deus. Abriram uma igreja na sua casa para acolher os novos convertidos e aqueles que precisavam de um apoio. E discipulavam pessoas também. Pregavam, faziam missões, viagens missionárias e assim cumpriam o seu propósito. O amor de Paulo por esses dois era tão explícito que nas saudações que ele dá em Romanos, no capítulo 16, no verso 3, ele saúda Priscila e Áquila. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grata a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, porque este era um casal que estava disposto a fazer a vontade de Deus. E hoje eu pergunto a cada um, a começar de mim, vamos analisar, será que nós estamos sendo essa pessoa que as outras pessoas e o mundo enxerga Cristo?
Será que nós somos a luz que o mundo precisa ver brilhar? Porque o mundo está caído. Cada dia mais as coisas só pioram. Quando você vê um dia que vê um absurdo, pai matando filho, filho matando pai. São tantos absurdos e você fica impactado com aquilo. No outro dia acontece uma coisa muito pior. E assim, cada vez mais a gente vê a palavra do Senhor se cumprindo, à risca, em tudo. Guerras, fome, né? Tempestades, como a gente viu essa grande luta do povo ali do Rio Grande do Sul, e não é só lá, em outros países acontecendo também a mesma coisa, a igreja cada vez mais sendo perseguida nos países, principalmente aqueles que são comunistas, e as coisas têm se afunilado, o joio está se separando do trigo, cada vez mais. Nós vemos isso no mundo. Deus está separando o seu povo. Deus está separando. Será que nós estamos prontos? Nós estamos fazendo a nossa parte, assim como Áquila e Priscila, de cumprir o nosso chamado aqui na terra, porque o tempo está se acabando. E o que é que a gente tem para mostrar, dizer a Deus? O que é que a gente vai mostrar, nossas obras, ao Senhor, no grande dia? No grande dia do julgamento, o que é que nós vamos ser, Deus vai pedir de nós as nossas obras. E o que é que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo? Será que você já pregou para o pessoal do seu trabalho? Será que você está dando testemunho no meio da sua família? Será que você já pregou para seus vizinhos? Será que você pregou em qualquer lugar que você vá? Porque nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. O templo é o local onde nós nos reunimos para nos fortalecermos, fortalecer a nossa fé, cada vez mais nos alimentar daquela palavra que é dada no templo, dos conhecimentos, mas nós não podemos guardar para nós devemos passar adiante. Eu não sei se era a palavra que você queria ouvir, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo como Áquila e Priscila? Será que nós estamos nos dispondo, dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou vendo esse mundo se perdendo, eu estou vendo mais de um mês, de uma festa mundana, trazendo tudo que não presta, todo tipo de espírito maligno para a nossa cidade. E o que é que eu tenho feito para isso? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho orado para aquelas pessoas que estão lá? Deus, entra na vida, Senhor, toma de conta, traz a luz, Senhor, faz uma visita, mostra a verdade, Pai, porque eles estão cegos, eles não entendem o que nós entendemos, mas nós temos a obrigação de passar para ele, para cada uma daquelas pessoas, quem é Cristo. Por que Cristo morreu numa cruz? Que Cristo foi real e que Ele pode salvar a cada um. Eu espero que seja uma reflexão, não só para mim, mas sempre eu começo a começar de mim. Porque todos os dias a gente precisa se levantar com essa vontade, mas nem todos os dias nós vamos estar dispostos. Sempre tem o dia mau. E precisamos, como filhos de Deus, vencer o dia mau. Sabendo que apesar das lutas, Deus é aquele que continua no controle de todas as coisas. Deus é aquele que nos guarda, nos protege, nos ama infinitamente. E mesmo que as coisas não estejam saindo como você acha que deveria sair agora, pode ter certeza, creia tão somente no Senhor, que Ele está preparando algo melhor para você. Porque Deus não quer que a gente só sofra nesse mundo, mesmo Ele caindo, enquanto Ele não vem. Ele quer que nós vivamos e nos regozijamos, sim, nessa vida aqui. Por que eu sou crente? Eu tenho que só sofrer? Não, mas eu tenho que entender que há um tempo para cada coisa. Há um tempo para a gente esperar em Deus e há um tempo para a gente colher tudo aquilo que a gente plantou. Seja materialmente, seja espiritualmente. Mas estamos sendo servos do Senhor
porque nós não merecemos a graça, mas ela nos alcançou. E somos filhos de Deus por adoção. Então, ele nos ama imensamente, tem prazer em nos abençoar. Mas o que é que eu tenho dado para ele? O que é que eu tenho feito da minha vida aqui, na terra, para agradar o Senhor? Em obediência, em renúncia, mostrando que eu sou o sal da terra e a luz do mundo, para que os outros vejam. Para que ninguém olhe para mim e diga, para ser crente igual a esse, igual a essa, Deus me livre. E coisa triste é você escutar uma coisa desse tipo. Mas que possamos, cada um de nós, nesta noite, refletirmos. E o que precisar, que a gente dê um passo atrás para poder começar. Não, Senhor, eu errei nisso, mas eu posso recomeçar. Porque Deus sempre está de braços abertos, esperando que nós recomecemos. Que nós reconhecemos nossos erros, que estávamos paralisados, mas vamos fazer a obra do Senhor, para não sermos responsáveis por tantas almas de irem para o inferno, tanto na nossa família, no nosso trabalho, no mundo em geral. Nós somos a igreja, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Era essa a palavra que eu tinha para cada um de vocês essa noite. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Palavra de exortação, né? Para todos, entender, né?